Aí, olha só. Aqui, eu falei para vocês da progressão, não foi? E falei da promoção. Aí, deixa eu ver se eu coloquei a progressão aqui também. Coloquei. Isso aqui é importantíssimo, tá? A progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subsequente. Nós já entendemos isso. Aquele lá, ó, de A a P. O que é importantíssimo? Isso aqui eu duvido que a FGV não vai cobrar, tá? Ou seja, eu aposto na cobrança dela. Isso aqui, ó. Olha, os requisitos. Eu tinha que ter marcado isso aqui com outra cor. Os requisitos, tá? Por quê? Ele é de basta eu ter esses requisitos? Não, não basta você ter esses requisitos. Você tem que ter tudo certinho e você tem que apresentar, tem que ter o pedido, porque tem gente, oh meu Deus, eu tive colega, gente, de serviço que estava aguardando pós há não sei quanto tempo. Ele disse, mas eu fiz a pós, minha pós é reconhecida, criatura de Deus. Quem é você na fila do pão para a Secretaria de Educação? É maldade, né? A gente tem que falar assim mesmo. Tem que identificar isso que você tem que provocar. Então, ó, fará jus à progressão o servidor que preencheu os seguintes requisitos. Encontrar-se em efetivo exercício. Cuidado, ninguém vai receber progressão estando em licença, tá? Nós temos uma exceção aqui. Encontrar-se, perdão, em efetivo exercício. Ter cumprido o interstício de 2 anos, né? O que é isso? Ter 2 anos, tá? No mesmo grau. Ter recebido 2 avaliações, eu disse a vocês que são 2 anos, são 2 avaliações, tá? Com avaliação, né, satisfatória, com resultado satisfatório. Agora, olha aqui o que a banca FGV ama, tá? Nos casos de afastamento superior a 90 dias, 90, por motivo de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstício para fins de progressão será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do servidor para completar o tempo de que trata este artigo. Aqui, tem várias coisas que a FGV faz na maldade purinha, tá? A primeira coisa, ela muda esse prazo. Ela fala que nos casos de afastamento superior a 60 dias ou superior a 30 dias, tá? A 120 dias, eu já vi essas 4 formas lá, tá? Por motivo de licença, olha, para tratamento de saúde independente da origem, não. Vocês vão ver que se o motivo for por doença profissional, isso aqui não vale. Ah, eu tive um acidente de trabalho, não vai ser interrompido, tá? É para tratamento de saúde. O afastamento tem que ser, não é de 90 dias, gente, pelo amor de Deus, é superior, ó, superior. Eu afastei 90 dias, você não entra aqui. Afastamento superior a 90 dias. Vou dar um exemplo prático, tá? Meu esposo fez agora cirurgia de ombro. Cirurgia muito, né? Tá aí todo de molho, coitado. E aí, o que ele vai fazer? Nossa Senhora, ele tá de afastamento desde fevereiro. Que ele deu falta de sorte com seus 2 ombros, gente, acreditem. Aí, o que acontece? Afastamento, ele já estava para ser, olha, contemplado com a progressão dele. Aí ele afastou, já ultrapassou os 90 dias. O que vai acontecer? Ele não vai ter essa progressão. Por quê? Porque, olha lá, nos casos de afastamento superior a 90 dias, por motivo de licença para tratamento de saúde, que é o caso dele, a contagem do interstício, do período de 2 anos, para fins de progressão, ela vai ser suspensa. Vai reiniciar quando ele retornar. A partir do momento que ele retornar, vão começar a contar 2 anos. Ficou prejudicado? Ficou, né? A lei traz isso. E aí, o que vai acontecer? Nada, você vai marcar o que é certo para poder passar, tomar posse. O período de afastamento por doença profissional será computado para efeitos de progressão e promoção. Essa é uma exceção, tá? Você adquiriu uma doença profissional, inclusive, como é ombro e ele é professor, se a gente provar que foi uma doença profissional, tá vendo aí? Agora, olha lá, nós falamos da progressão. Lembrando que essa regra aí, que eu falei agora, dos 90 dias, vai valer também para a promoção, tá? Agora, os requisitos para a promoção em níveis. Eu estava falando de graus, tá? Fará jus à promoção o servidor que preencheu os seguintes requisitos. Essa aqui é o que aumenta, ó, muito, tá? Os 10%. Encontrar-se em efetivo exercício. Então, tem que estar trabalhando. Por quê? Porque nós temos aqui abaixo, olha, a mesma coisa, a mesma regra aqui das licenças, tá? Ok.
ter cumprido o interstício de 5 anos, que vocês não vão, eu vou bloquear vocês lá da minha rede social, se vocês errarem isso aqui, pelo amor de Deus, tá? 2 anos, 2 avaliações, 5 anos, 5 avaliações, não pode errar isso aqui não. Ter recebido 5 avaliações de desempenho individual satisfatória, né? E comprovar a titulação mínima exigida, tá? Diferente lá do grau. Aqui no nível, você tem, porque o nível é que conta a titulação. Então, você tem que apresentar lá a comprovação de que você concluiu o mestrado, de que você foi aprovado, enfim. Agora, olha, quando que você vai perder o direito à progressão e à promoção? Quando você sofrer punição disciplinar e quando você afastar-se das funções específicas do seu cargo, excetuando os casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes e em legislação específica. Então, nós já vimos que a progressão e a promoção, a licença de saúde interrompe. Você não perde o direito, vai reiniciar a contagem. Cuidado com isso. Agora, nós vamos ver quando que você perde o direito de ser promovido ou de ter a progressão, tá? Ou de progredir. Sofrer punição disciplinar em que você seja suspenso, você vai perder. Ser exonerado, obviamente, ou destituído de cargo, né, gente? Que aí não tem jeito. Não tem jeito, porque aí, olha só essas duas coisas. A FGV começa a colocar, né? Exceto se for exonerado, não, se for suspenso e apresentar justificativa. Não, não tem isso aqui. Se você for suspenso, está claro, isso aqui é trecho da lei. Afastar-se nas hipóteses previstas no inciso 1 do CAPT, quando vocês estiverem relendo, eu quero que vocês leiam essa parte aqui e consultem bonitinho a legislação, tá? Vamos tentar? Como que cai isso aqui que parece o fim? Uma questão da FGV de 2022, para vocês verem que isso aqui não é história, tá? É a questão do analista, né, dados e pesquisas e tal. Aí vem lá, a FGV adora a história, gente. João, servidor da SE de Minas Gerais, por ter concluído o curso de pós-graduação lato sensu, tá vendo que é o que eu disse a vocês? Lato sensu, fiquem atentos a isso aqui. Passou da referência inicial do cargo que ocupava para outra, superior. Mas permaneceu no mesmo grau da carreira. Nessa hipótese, é correto afirmar que João obteve. Eu volto na questão e entendo direitinho, porque a FGV é uma banca que dá, assim, ela não é tanto quanto a FUMAR para fazer rasteiras, mas ela traz umas pegadinhas. Ele já é servidor. Ele concluiu a pós-graduação. Passou da referência inicial do cargo que ocupava para outra superior e permaneceu no mesmo grau. Então, ela está falando, olha, de nível, tá? Se ela está falando de nível, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça, porque quando eu concluo, olha, vamos colocar assim, uma categoria a mais por estudo, é em nível que eu vou avançar. E eu disse a vocês que nível é promoção e grau é progressão. Então, o que acontece? Eu não vou queimar a minha cabeça de jeito nenhum atrás de jogar todas as alternativas, ler tudo. Mesmo porque tempo para nós, olha a redação que nós temos que fazer. Então, eu já sei que nível é promoção, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar a letra C fora, porque aqui está falando progressão, vou jogar a letra B fora e vou jogar a letra A. Olha como minha vida facilitou. Agora aqui, ele teve uma promoção funcional vertical ou ele teve uma promoção funcional horizontal? Promoção não é horizontal. Promoção é vertical. Tá vendo? E aí, eu já venho aqui com o meu gabarito, que é a letra D. Eu quero falar disso aqui para a gente poder encerrar algumas coisas, tá? E vou falar lá da outra aqui, que eu estou mesclando as legislações. Eu já falei de nível, já falei de grau, já falei de carreira, já falei de cargos. Agora, eu preciso falar disso aqui dentro dessa lei, que eles cobram demais, que são os fundamentos, tá? A estrutura das carreiras dos profissionais da educação básica tem como fundamentos. Isso aqui é muito cobrado dentro dessa lei. Quais são os fundamentos? São esses 4 que estão elencados aqui. E aí, por mais que vocês estejam cansadinhos, não sei como é que está o nível de cansaço de vocês, mas revejam esse vídeo, tá? E vão lá e dão uma olhadinha.
para entender assim, fundamentos, nós estamos falando agora assim, olha, eu criei a carreira de professor de educação básica. Dentro dele eu tenho vários cargos. E quais são os fundamentos para conduzir essa carreira? Aí eles trazem 4. Valorização do profissional da educação é um deles, tá? Cobradíssimo. Mesmo que não tenha, acredite, é um deles. Então, olha, eu tenho valorização do profissional da educação, humanização da educação pública, tem que ter isso aqui também. Atendimento ao plano decenal, que também vai cair na prova de vocês, tá? Que é o Plano Nacional de Educação, e aos planos de desenvolvimento pedagógico e institucional, que é o PPP. Então, vamos entender. Valorizar o profissional, um deles. Depois, humanização da educação pública. Não pode tratar por quê? Porque já teve época, vamos colocar lá no período presente de ditadura, que isso aqui não acontecia, a humanização da educação pública. Então, tá vendo? Então, isso aqui é um fundamento agora. Atendimento aos planos, ao PNE, Plano Nacional de Educação, e aos planos da unidade de ensino, tá? PPP, tá? E aí vai. E a avaliação periódica de desempenho individual. Então, são esses 4 fundamentos. O que é importante aqui? Vejam que o terceiro e o quarto não tem divisões. Aqui no 1, não são exatamente divisões, são garantias para você valorizar o profissional da educação. A Lei 15.293 diz assim, o que nós vamos garantir? Nós vamos garantir a unicidade do regime jurídico. Então, olha, professor tem uma categoria, recebe conforme essa categoria. Tem uma unicidade ali do regime jurídico. A manutenção do sistema permanente de formação continuada, tá vendo? Então, formação continuada, vão sempre destacando o regime jurídico, tá? Então, sempre assim, valorizar profissional, regime jurídico, formação continuada, para vocês entenderem que está aqui dentro, tá? Depois, estabelecimento de normas e critérios que privilegiem para fins de promoção e progressão na carreira, o desempenho profissional e a formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu tempo de serviço. O que é isso aqui? Normas e critérios para promoção e progressão, nós acabamos de ver, tá? Então, aquela questão da promoção e da progressão, que são os níveis e os graus, é para valorizar o profissional. Não é justo que ele fique trabalhando aí 10 anos e ganhe a mesma coisa de quem acabou de entrar. Então, tá vendo? Essa promoção e progressão é para valorizar quem está. A remuneração compatível com a complexidade das tarefas. Então, remuneração compatível com a complexidade, exemplo, o inspetor, que é tão analista quanto o outro, mas a função dele é muito mais complexa, então aí ele vai ter uma remuneração acrescida de 50%, é uma forma de valorizar o profissional. Evolução do vencimento básico no grau de responsabilidade da complexidade de atribuições, de acordo com o grau e o nível a que o servidor esteja. Aqui, a letra C e a letra E são muito parecidas. Mas aqui está falando o estabelecimento das normas e os critérios. Então, aqui está falando assim, daqueles 2 anos, mais os 5 anos para o outro, tá vendo? Você não está afastado, porque eles são as normas e os critérios. Aqui já está falando da evolução do vencimento básico. Então, a letra C e a letra E são muito próximas, elas são complementares. E são coisas que atuam na valorização. Então, aqui eu tenho que lembrar que para valorizar o profissional da educação, são 5 garantias que o Estado mantém, tá? A Secretaria de Estado de Educação. E a humanização da educação pública? O que nós vamos garantir para que a educação pública seja mais humanizada, já que é um fundamento? A gestão democrática da escola pública, não tem isso de o diretor mandou, acabou, você calou e acatou, não. Não é assim, não. A gestão é democrática, tá? Não tem esse negócio de quem manda, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu já escutei isso de um gestor. Não chamei a NASA para ele, mas o resto que eu podia chamar, eu chamei. E resolvi. Então, assim, existe de manda quem pode, obedece quem tem juízo? Você não fala da gestão democrática. Que é isso? É absurdo. Então, humanização, gestão democrática da escola pública. Oferecimento de condições de trabalho adequadas. Temos? Não temos, mas a lei fala que isso aqui é para humanizar, para vocês verem que está faltando humanizar essa educação pública, tá? Mas são os 2 quesitos para a humanização, não se esqueçam disso. Por quê?
Por que cobra? Olha a Fundação Getúlio Vargas aqui, ó. A Fundação Getúlio Vargas, não, perdão, a Fundação Carlos Chagas. Olha só, foi uma questão de 2012, mas a lei, ela não alterou em relação a isso. Para efeitos da Lei 15.293 de 2004, a estruturação das carreiras dos profissionais de educação básica tem como fundamento a humanização da educação pública. Então, cobrou um dos fundamentos. Olha só, a humanização da educação pública. Que nessa hipótese deve ser observada a garantia. O que aqui, lembra lá? A primeira, que é a valorização dos profissionais, se divide em 5. A humanização se divide em 2 coisas. São as únicas que se subdividem. A 3 e a 4 não tem divisão. Então, o que nós vamos garantir para, olha só, para o fundamento humanização da educação pública? É o estabelecimento, é a garantia do estabelecimento de normas e critérios, da manutenção do sistema permanente de formação continuada, da gestão democrática da escola pública ou da remuneração compatível com a complexidade das tarefas. Gestão democrática da escola pública. Olha o que a banca faz. Vocês repararam que todas as outras estão lá em outros fundamentos? Aqui nós temos essa nossa gabarito letra C. Viram a importância disso? Essa lei 21.710, tá? É a lei complementar. Tudo que eu discuti lá, ela vai repetir. Vocês vão perceber quando vocês lerem, né? Vai repetir. Só que tem uma coisa que ela foca e que eu trouxe aqui para vocês, tá? E que precisa saber dentro dessa 21.710. Ela dispõe sobre a política remuneratória. A 15.293 vai falar das carreiras. Aqui ela vai falar da remuneração e vai focar nos componentes que fazem parte da remuneração do servidor, tá? Então, ela é complementar. E aí ela traz esses 16 itens aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para eles. Ela fala do abono incorporável, que é uma coisa que nem existe mais, mas que precisa ser mantido aqui, que antes tinha aquele monte de vantagens. Quando eu entrei, por exemplo, eles estavam começando a encerrar aquilo. E transformou tudo, pegou o subsídio que a pessoa tinha e colocou tudo num vencimento incorporável. Ah, então eu tenho, sei lá, biênio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos transformar, para mim que entrei foi maravilhoso, né? Eu acho que para quem já estava lá não gostou muito da ideia, não. Ele permanece aqui, ele faz parte, tá? Desses vantagens pecuniárias. Ela traz essas vantagens, vocês podem até acrescentar, eu vou ver se eu acrescento aqui também, vantagens pecuniárias. O que significa isso? Vocês viram lá na 15.293 comigo um quadro que tem um vencimento básico inicial, que vai aumentando conforme grau, conforme nível. Só que, além daquele salário, nós temos essas vantagens pecuniárias. Então, por isso que o foco aqui, ó, são os demais componentes que fazem parte do vencimento, né, da remuneração do servidor. Aí a 21.710 vai trazer para nós assim, nós temos 16 vantagens pecuniárias. Uma delas é o abono incorporável, só para vocês saberem que já foi feita a junção, tá? Isso aqui não significa acréscimo ao salário, que é o meu medo que eu tenho de vocês errarem isso da prova, tá? Se a banca colocar, há um acréscimo que se acopla ao vencimento inicial em razão do abono incorporável, não. Ele está aqui porque ele justifica aquilo que já foi condensado ali, vamos dizer assim. Adicional de valorização da educação básica, nós temos o advérbio. Isso aqui é conhecido como quinquênio. A cada 5 anos, né, nós temos esse acréscimo aí, que, salvo engano, acho que é 5%, lá está discriminando também, né? Então, o advérbio, olha só, são vantagens, eu tenho aquele salário inicial e eu tenho essas vantagens. Aqui, eu destaquei uma coisa que eu quero falar com vocês, esse adicional por extensão e por exigência curricular, gente, são adicionais na folha do professor, tá? Então, assim, o professor, ele vai estender a jornada dele, por exemplo, ele é efetivo lá no cargo de tantas horas, ele vai estender a jornada, ou então ele é contratado, e aí ele vai ter esse adicional de extensão de jornada. A exigência curricular, muitas vezes é para não dividir as aulas, igual um professor, ele tem um cargo com 16, vamos colocar assim. Ah, não queria, mas sobraram 2 aulas. Então, tem uma exigência curricular, para que aquela turma não tenha, por exemplo, não mescle ali um professor. O que nos interessa nesse ponto? É entendermos que nós temos 16 itens que nós precisamos recordar.
Mas aí eu posso detalhar para vocês. As questões traziam assim, ó, dentre as vantagens pecuniárias trazidas pela Lei 21.710, constam, exceto. E aí vem lá a descrição disso aqui, ó. Aí vem adicional noturno, aí dentre essas questões, nós tínhamos 13º salário, não consta 13º salário, que foi o que eu disse antes. Como que vocês vão fazer? Essa é a parte que eu considero que a banca pode explorar mais dentro dessa lei. Vocês vão listar lá para nós, adicional de valorização ao advérbio, adicional de extensão de jornada, AEJ, muita gente já coloca assim, né, não lembra pela sigla, então vai ler a sigla e colocar também o extenso, adicional por exigência curricular, são as ECs, né, a gratificação natalina, o adicional de férias, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, tá, muita gente que às vezes não tem, mas tem muitas áreas aí, né, que são áreas periféricas, que o professor faz jus a isso aqui, adicional noturno, adicional pela prestação de serviço extraordinário, não é hora extra, não é assim que a lei discrimina, tá vendo? É adicional pela prestação de serviço extraordinário, espécies remuneratórias percebidas pelo exercício do cargo de provimento em comissão ou de função de confiança, aí nós estamos falando do diretor, nós estamos falando do vice-diretor, porque tem espécies remuneratórias, gratificação temporária estratégica, GTE, essa gratificação aqui, é por complexidade, pessoas que trabalham no órgão central, desenvolvendo serviços mais complexos, né? Às vezes você tem um técnico lá, mas ele tem essa gratificação, porque ele está na função lá de apoio. Abono de permanência, prêmio por produtividade. Esse abono de permanência é interessante também vocês lerem, tem um detalhamento dele lá na legislação. O prêmio por produtividade ficou famoso aqui nesse governo Zema, né? Férias prêmio convertidas em espécie e vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória ou instituídas para cumprimento de decisão judicial. É isso. É só isso.